Olá, pessoal. Voltamos então com o ponto 29 sobre estabilidade e garantia provisória de emprego. Nesse ponto aqui, a gente já começa com a SBDI 2. E nesse julgado, ela está dizendo que a ausência de uma prova documental pré-constituída que demonstre o auxílio doença acidentário B91 não impede a reintegração, não impede a ordem imediata de reintegração, com base na súmula 378, item 2, porque essa 378 diz que é pressuposto para conceder a estabilidade o afastamento superior a 15 dias e a percepção da doença, do auxílio doença acidentário, ou, salvo se constatada após a despedida uma doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato. Então, ou a pessoa tem que realmente ter esse auxílio doença acidentário e o afastamento superior a 15 dias. Nesse caso aqui, seria inconteste a ordem imediata em reintegração, ou a pessoa precisa demonstrar, após a despedida, uma doença profissional que guarde relação entre a causalidade, entre a doença e a execução do contrato. Então, também pode, nesse caso, haver a tutela de urgência para com pedido de reintegração. Também falaram aqui da OJ 64 e 142 da SBDI 2. Falando aqui que não fere direito líquido e certo, a OJ 64 da SBDI 2 diz que não fere direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração, quando protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva, e o 142 diz que não existe direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que determina a reintegração, demonstrada a razoabilidade. Isso do SBDI 2. Agora a gente vai ver aqui também uma decisão de turma, mas da oitava, que está mencionando a jurisprudência pacífica da Corte no que tange ao direito à estabilidade provisória da empregada gestante durante o contrato por tempo determinado. Se eu fosse chutar um tema de estabilidade para cair em prova, seria esse envolvendo a gestante. Vamos ver o que diz aqui. Essa decisão é de janeiro de 2021. Diz aqui, a súmula 244, item 3, é expressa no sentido de que a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B, do ADCT, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Essa é a súmula 244. E continua aqui que esse entendimento aplica-se às hipóteses de contrato por experiência, que não perde esta qualidade. Então, isso aqui foi decidido em janeiro de 2021. Esse trechinho que eu li. Em seguida, a gente tem o seguinte: o Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do IAC, que deve ser o incidente de assunção de competência, em novembro de 2019, firmou o entendimento no sentido de que o reconhecimento da garantia de emprego à empregada gestante não se coaduna, não está, então, de acordo com a finalidade da Lei 6.019, que é a de atender a situações excepcionais, para as quais não há expectativa de continuidade da relação de emprego. Então, foi fixada a tese de que é inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei 6.019, a garantia de estabilidade provisória à empregada gestante. Então, a gente tem a súmula 244, item 3, que fala do contrato por tempo determinado. E depois nós temos o Tribunal Pleno, que decidiu no IAC, que não se aplica
para a garantia, né, a gestante não se aplica nos casos da Lei 6.019. E aqui a gente tem também um complemento, uma nota dizendo que nós temos uma turma, quarta turma, que já está aplicando o julgamento do STF na repercussão geral, no recurso extraordinário com repercussão geral, que decidiu que a estabilidade no que diz respeito à impossibilidade do término de contrato por ato imotivado do empregador não afasta que o contrato termine por outras causas, nas quais a manifesta vontade do empregado, como pedido de demissão, ou nos contratos por prazo determinado, ou no contrato de trabalho temporário. Então, ele menciona aqui também esse recurso extraordinário do STF, que inclusive acho que vai se repetir aqui. Mas, então, que estaria superado o item 3 da súmula 244 do TST. Acho que esse assunto vai voltar, mas qualquer coisa a gente volta nele. Mas, em suma, é isso. A gente tinha a súmula 244, item 3, que dizia que o artigo 10 do DCT era aplicável ao contrato temporário. É o contrato que, por prazo determinado, aplicava-se para a súmula 244, item 3, aos contratos por prazo determinado. Logo, a oitava turma disse que se aplicava também ao contrato de experiência. Depois veio o IAC, o Tribunal Pleno decidiu no IAC que não se coadunava essa garantia às hipóteses da Lei 6.019. E temos também uma decisão do STF em recurso extraordinário, dizendo que a estabilidade ela não se aplica nos casos em que o empregado, né, se manifesta pela vontade de terminar o contrato e também por aqui outras hipóteses, como nos contratos por tempo determinado e no contrato de trabalho temporário. Então, a gente tem a súmula, decisão do IAC e decisão do STF. Bom, agora que achei aqui a CBDI 1. Gestante que recusa a oferta para retorno ao trabalho, se ela perderia o direito à garantia de emprego. E aqui a resposta é que não. A recusa da empregada gestante à oferta de reintegração ao emprego não implica renúncia, porque não há nenhum óbice ao direito de estabilidade em tais hipóteses, e que há diversos julgados da SBDI 2 no mesmo sentido. A Corte afasta a pecha de abuso do exercício do direito de ação, mesmo na hipótese em que o ajuizamento desta se dá após o período de estabilidade. E aqui a gente ele continua no sentido de que o STF se posicionou no sentido de que a proteção constitucional somente exige a presença do requisito biológico, a gravidez pré-existente, a dispensa arbitrária. Aqui, ó, a continuação. Não estava bem explicado nessa nota, mas aqui tá. É um trechinho bem curto, mas dá para perceber o que é importante. Olha, o STF, então, ao julgar o recurso extraordinário, se posicionou no sentido de que a proteção da garantia à gestante somente exige a gravidez pré-existente à despedida arbitrária. Então, por que dizem, né, que não se aplica essa garantia aos contratos por prazo determinado ou temporário? Porque nesses casos a despedida não é arbitrária. As duas partes já estavam cientes de que o contrato não perduraria.
Então, esse é o único requisito: gravidez pré-existente à dispensa arbitrária, independentemente de prévio conhecimento ou comprovação. Ai, que alívio achar esse termo. Ah, muito bem, aqui a gente, mesma coisa. SBDI 1 consolidou seu entendimento no sentido de que o fato de reclamante recusar a oferta não pode ser admitido como renúncia ao direito à estabilidade provisória, na medida em que o único requisito do artigo 10, item 2, a linha B do ADCT, é o reconhecimento, é a comprovação da gravidez, quando da demissão sem justa causa. Muito bem, a mesma coisa. Também. Aqui é só turmas. E aqui. Aqui eu acho que é uma sexta turma, mas diz o seguinte: é quando o ajuizamento tardio de ação, 10 meses após o parto. Ou seja, já tinha se passado o período que ela poderia ser reintegrada. E aí, eles mencionaram aqui o item 2 da súmula 244. Vou aqui grifar, são importantes, né? Súmula 244, item 2, segundo o qual, após o período de estabilidade da gestante, ficam garantidos os salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. E o J399 da SBDI 1, segundo o qual o ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de garantia de emprego não configura abuso do direito de ação. Ademais, a jurisprudência dessa Corte reconhece que a recusa de retorno ao emprego ou ajuizamento da ação trabalhista após o término do período de estabilidade, visando obter indenização de todo o período de estabilidade, frustrando a possibilidade da retomada do pacto laboral, não importa em renúncia ao direito à estabilidade provisória e nem configura abuso do direito. Então, não é renúncia, não é abuso. Aqui é 244, mais o J399, mas tem o artigo 10, a DCT, mas não é abuso, não é renúncia. E eu fico repetindo porque são expressões e normas que acho que estariam no espelho. Recusa justificada em retornar ao trabalho afasta direito de membro da CIPA a indenização substitutiva. Vamos ver, a jurisprudência dessa Corte tem entendimento de que a ausência de pedido de reintegração ou a sua própria recusa não caracteriza a renúncia à estabilidade. A gente viu que vale para grávida e agora a gente está vendo que também vale para CIPA. E que no caso ainda demonstra-se que o trabalhador já estava com um emprego em outro estabelecimento. Então também tem essa, né? Não sei se é tão pacífico assim quanto é com a gravidez. Porque com a gravidez a gente tem a proteção ao nascituro. Depois, aqui da SBDI 2, esgotado o período de garantia de emprego acidentário, é cabível a reintegração? Uma vez esgotado o prazo de garantia de emprego, a pretensão de voltar ao trabalho não mais se justifica, a teor da súmula 396, item 1 do TST. Ai, Jesus! Cada hora é uma súmula nova. 396, item 1. Enquanto as consequências pecuniárias decorrentes da estabilidade, não observadas pelo empregador, devem ser objeto do processo cognitivo originário exauriente e não pela via do mandado de segurança. Então, o pedido de pagamento dos valores tem que ser pedido num processo cognitivo normal, no mandado de segurança. E aqui, para a gente ver, o 396, item 1, diz que exaurido o período de estabilidade é devido apenas ao salário do período compreendido entre a despedida e o final do período de estabilidade,
não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego. Então, exaurido o período de estabilidade, são devidos apenas o salário do período compreendido entre a despedida e o final da estabilidade. Não há nulidade por julgamento extra petita da decisão que defere salário quando o pedido for de reintegração, nos termos do artigo 496 da CLT. Depois a gente tem mais um aqui da SBDI 2. Que trata sobre diretor de cooperativa, se ele tem garantia de emprego. E aqui está dizendo que não há na espécie relação de pertinência entre as atividades da cooperativa e as do empregador que possa, nessa medida, indicar de pronto situação de conflito de interesse. Então, na verdade, ele está aqui falando que a lei visou assegurar, né, que fosse protegido aquele que tutela o interesse do empregado. Nesse caso, não há comprovação disso. Ele colocará aqui, nota artigo 55 da Lei 5764, que os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedade cooperativa gozam das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais. Então, aqui, a gente tem, de acordo com o artigo 55, tem garantia de emprego. Tem as mesmas garantias do artigo 543 da CLT. Mas, nesse caso, em tela, a atividade do diretor de cooperativa não tinha qualquer pertinência com a atividade do empregador. Por isso, ele não estava em uma situação de conflito que justificasse a garantia. Eu estou vendo aqui uma decisão da 8ª turma sobre doença de emprego. Parece ser muito importante. Mas tá bem complexa. Tô tentando entender para não começar a ler sem contexto nenhum. A gente tem aqui tem 3 decisões. Eu vou resumir. Aqui tá dizendo que quando a pessoa, né, o trabalhador, adquire uma patologia, uma doença, mas essa doença não é incapacitante para o trabalho, ele não faz jus à garantia de emprego prevista no artigo 118. Então, ainda, né, que o empregado tenha uma enfermidade que tenha um nexo de concausalidade com as tarefas executadas na empresa, a doença não retirou a capacidade laborativa para a consecução de seus afazeres e, por isso, não se classifica como infortúnio do trabalho para efeito da Lei 8.213. E aqui uma parte que eu grifei diz que, a despeito da doença ocupacional ser suficiente para ensejar a condenação à indenização por dano moral, ela somente pode ocasionar a aplicação do artigo 118, que é, acredito, da estabilidade, se vier algum grau incapacitante. Então, se não vier esse grau incapacitante, dano moral. Se vier, também artigo 118. Então, concluímos o ponto 29, eu acho. Não tenho mais aqui. Bom, a gente já vimos esse aqui. E ponto 30, vamos ver se é bem diferente. Ah, não, vou gravar outro vídeo pro ponto 30, que é de FGTS.
Se bem que, pelo que eu estou vendo aqui, parece que não tem lesão da SBDI 1 ou 2. Bom, até o próximo vídeo.